Estou convencida de que nada, nunca, poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem anjos ou demônios. Nem ataques ou perseguição. Nem mesmo as forças das trevas podem nos separar do amor de Deus. Olá, meus irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissla e, meus irmãos, estamos vivendo tempos desafiadores e cada vez mais percebemos os sinais proféticos se cumprindo diante dos nossos olhos, assim como Jesus nos alertou em Mateus 24:9. Então sereis entregue para serem perseguidos e condenados, e serei rejeitados por todas as nações por minha causa. A realidade para muitos cristãos ao redor do mundo tem sido marcada por dificuldades e desafios extremamente severos. Em diversas nações, pessoas têm sido impedidas de praticar sua fé livremente, e igrejas têm enfrentado oposições crescentes. Hoje eu trago um alerta urgente e um chamado à oração. Precisamos saber o que está acontecendo na Síria, na Coreia do Norte, na China, Rússia e em muitos outros lugares, onde nossos irmãos em Cristo enfrentam situações extremamente desafiadoras devido à sua fé. Nos últimos dias, a Síria tem sido palco de eventos preocupantes que afetam comunidades cristãs e outras minorias religiosas. Grupos extremistas da atual liderança do país têm avançado em vilarejos, impactando igrejas, forçando famílias a deixarem suas casas e trazendo grande sofrimento para muitas pessoas inocentes. Segundo informações da Igreja Ortodoxa na Síria, há relatos de cristãos precisando deixar suas casas às pressas e, em muitos casos, sendo impedidos de seguir seus caminhos livremente, muitas vezes tendo suas vidas interrompidas. Jovens universitárias cristãs foram levadas por estes grupos e mantidas sem contato com suas famílias. E a situação tem sido tão delicada que até mesmo outras comunidades religiosas que se opõem à fé cristã protestaram contra o que está acontecendo de tamanha gravidade dos fatos. No entanto, as manifestações foram contidas com resistência por esses grupos, e esses fatos nos lembram da profecia bíblica sobre os tempos do fim, quando o mundo se voltaria contra os seguidores de Cristo. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que vós odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. Diante de tudo isso, irmãos, que possamos clamar ao Senhor pela proteção dos nossos irmãos, pela força da igreja na Síria e para que a verdade do Evangelho prevaleça mesmo em meio a tantas dificuldades. A situação da Síria não é um caso isolado. Em diversas partes do mundo, a liberdade religiosa tem sido cada vez mais restringida. Na Coreia do Norte, praticar a sua fé cristã só pode ser feita em segredo. A Coreia do Norte é um dos lugares mais desafiadores do mundo para ser um cristão. Pessoas não podem possuir materiais religiosos, nem se reunir publicamente para praticar sua fé. Se forem descobertos, enfrentam punições severas, muitas vezes com a própria vida. Recentemente, a China e a Coreia do Norte firmaram um acordo para devolver qualquer cidadão norte-coreano encontrado na China, onde enfrentam seríssimas consequências. Na China, o governo tem intensificado a supervisão sobre as igrejas e comunidades cristãs. Aplicativos cristãos foram removidos e líderes religiosos têm sido impedidos de compartilhar mensagens publicamente. Igrejas que não são registradas oficialmente no governo enfrentam grandes dificuldades para funcionar, e há um aumento no controle do conteúdo religioso que é ensinado. Isso nos lembra em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus terão dificuldades. O que podemos fazer, irmãos? Interceder pela igreja na China. Na Rússia, certos grupos cristãos estão enfrentando desafios para se reunir e compartilhar a sua fé. A evangelização pública foi restringida em 2016, tornando ilegal compartilhar a palavra de Deus fora das igrejas registradas oficialmente. A Bíblia nos adverte sobre tempos como este, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12.
Irmãos, precisamos nos revestir da armadura de Deus e batalhar em oração pela igreja ao redor do mundo. Vivemos tempos desafiadores que nos convocam à reflexão, oração e ação. A perseguição aos cristãos ao redor do mundo tem se intensificado de maneira alarmante, afetando milhões de nossos irmãos e irmãs na fé. É essencial, como corpo de Cristo, que estejamos cientes dessa realidade e busquemos orientação nas Escrituras para fortalecer a nossa fé e apoiar aqueles que sofrem por amor ao Evangelho. De acordo com a organização Portas Abertas, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação em todo o mundo. Países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão estão entre os lugares onde seguir a Cristo pode custar a liberdade ou até mesmo a vida. Esses números representam famílias, pais, mães, filhos e filhas que enfrentam desafios inimagináveis por causa da sua fé. A palavra de Deus nos alerta sobre a realidade da perseguição e nos encoraja a perseverar. Em Mateus 5, 10, 12 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Diante dessa realidade, somos chamados a agir com compaixão e solidariedade. Hebreus 13:3 nos exorta: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. A nossa união em oração e ação é vital para fortalecer aqueles que enfrentam a adversidade por causa do nome de Cristo. Ao longo da história, muitos irmãos e irmãs demonstraram coragem diante da perseguição. No livro de Atos, Estevão foi o primeiro mártir cristão permanecendo firme até o fim. Hoje, testemunhamos histórias de fé inabalável em meio à adversidade, inspirando-nos a viver com mais fervor e dedicação. Somos convocados a interceder por nossos irmãos e irmãs perseguidos, buscando em nossas orações que Deus lhes conceda força, coragem e esperança. Além disso, devemos examinar nossas próprias vidas, buscando uma consagração mais profunda e vivendo em santidade, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 nos instruiu. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O que estamos vendo hoje são sinais claros da volta de Cristo. A pressão sobre os cristãos está aumentando em diversas nações e o sistema mundial caminha para um controle ainda maior da fé e da liberdade de expressão religiosa. A Bíblia nos adverte em Mateus 24, 7 e 9, que antes da volta de Jesus veríamos conflitos, limitações à fé e o crescimento da intolerância contra o Evangelho. Por isso não podemos nos calar. Devemos orar incessantemente pelos irmãos que enfrentam desafios por sua fé, pregar o Evangelho enquanto ainda temos liberdade, nos consagrar e permanecermos firmes na fé. Cristo nos chama para sermos a luz em meio às trevas e precisamos estar alertas e preparados. Sê fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Agora é a hora de dobrar os joelhos, fortalecer a fé e nos preparar para encontrar o nosso Redentor. Compartilhe essa mensagem, divulgue essa verdade e seja intercessor pela Igreja de Cristo ao redor do mundo. Vamos orar juntos. Senhor, fortalece teu povo em meio às dificuldades. Guarda nossos irmãos que sofrem por amor ao teu nome. Levanta uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, e desperta os que ainda dormem, que possamos permanecer fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Maranata, o Senhor vem. Eu me sinto como se estivesse sempre sendo observado. Quando meu pai descobriu que eu era cristão, ele me denunciou. As autoridades me colocaram em prisão domiciliar e eu não pude mais ir para a escola. Ming pertence a um grupo minoritário na China que é pressionado e monitorado pelo governo.
A situação foi ficando tão difícil que eu saí da minha cidade natal e recomecei minha vida. Depois de um tempo, eu casei, tive uma filha e abri um negócio que foi bem sucedido. Mas meu sogro impediu que a minha esposa e a minha filha me vissem, por causa da minha fé em Jesus. Ainda assim, Ming continuou cumprindo o seu chamado de servir a comunidade. Eu sei que Deus me chamou para compartilhar o Evangelho e distribuir Bíblias. É muito arriscado. Eu poderia ser detido, interrogado e até mesmo acabar na prisão. As atividades de contrabando de Ming foram descobertas. A polícia foi até a sua casa e o prendeu. Ele e seus parceiros foram acusados, julgados e presos. Ming foi liberto da prisão, mas perdeu sua empresa e fonte de renda. Eu não posso mais ir à igreja ou ter uma Bíblia. Às vezes eu me sinto isolado e solitário. De 1 a 2 vezes por ano, a polícia vem na minha casa fazer buscas. Os cidadãos são encorajados a reportar atividades cristãs suspeitas. Por causa dos riscos, Ming é cauteloso ao encontrar outros irmãos e irmãs na fé. 2 vezes ao mês, parceiros da Portas Abertas o visitam para encorajá-lo e oferecer suporte espiritual, prático e financeiro. E o mais importante, oram e leem a palavra de Deus com ele. A perseguição digital, o monitoramento e a vigilância estão crescendo na China e ao redor do mundo. Todos os dias, Ming arrisca ser preso por levar o Evangelho de Jesus. Cristãos chineses enfrentam monitoramento intenso e altas restrições para praticar a fé. Suas orações e apoio ajudam cristãos como Ming a continuar vivendo seu chamado na China. Antes de me tornar pastor, eu não sabia que algo tão simples quanto um pedaço de papel em branco poderia me levar a um tribunal. No domingo em que fui preso, disseram que iriam acabar com a minha vida. Não havia ninguém para me ajudar. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Minha esposa estava muito doente. Eu tentei de tudo. E estava começando a perder a esperança. Falaram para mim sobre a igreja. Nós fomos e os cristãos oraram por ela. Ela foi curada imediatamente. A partir daquele momento, eu passei a acreditar. A paz me invadiu profundamente e minha vida foi transformada para sempre. Eu tive uma visão do Senhor, em que o servia em tempo integral. Ele me mostrou um lugar para começar uma igreja, uma aldeia com uma escola. Ali, por meio da oração, vimos Deus curar pessoas. Nossa igreja foi de poucos membros a centenas. Mas algumas pessoas que viram esse crescimento começaram a ficar irritadas por estarmos seguindo a Jesus. Onde Laxman vive na Índia, as leis anti-conversão são projetadas para impedir a conversão religiosa. Essas leis são frequentemente usadas de forma indevida por extremistas hindus para atacar e ameaçar cristãos. Durante um culto, os extremistas trouxeram alguns policiais ao local da reunião. Eles me bateram e me prenderam. Eles questionaram os membros se eu os havia seduzido e forçado à conversão religiosa.
Mas não havia evidências contra mim. Então Deus me disse: não tenha medo, pois eu estou com você. Mas a polícia não me deixava em paz. Para me forçar a parar meu ministério, eles obrigaram cristãos a assinar uma folha de papel em branco. E em seguida, falsificaram uma declaração de que eu os tinha forçado a se converter ao cristianismo. Por isso, fiquei na prisão por 6 dias. Pensei que os moradores da aldeia me ajudariam, mas ninguém apareceu. Por meio de parceiros locais, a Portas Abertas oferece apoio contínuo a Laxman. Cristãos indianos como Laxman precisam saber que não estão sozinhos para que permaneçam firmes, mesmo em meio à perseguição. Os extremistas destruíram o prédio da igreja. Não é seguro nos reunirmos. As autoridades vêm e invadem minha casa a qualquer momento. Mas Deus prometeu que estará comigo. Eu ainda visito os cristãos em segredo. A igreja está fechada, mas meu ministério continua. Esse trabalho é do Senhor e ninguém pode pará-lo. É tudo para o reino de Deus. Laxman vive sob vigilância constante da polícia local e de extremistas. O caso dele ainda está no tribunal. Estou convencida de que nada, nunca, poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem anjos ou demônios. Nem ataques ou perseguição. Nem mesmo as forças das trevas podem nos separar do amor de Deus. Essa é a nossa oração e a promessa de Deus para a igreja na Índia. Nós começamos nosso ministério em um vilarejo com pouquíssimos cristãos. O início foi humilde, mas o Senhor foi fiel. E após 6 anos, nós começamos a construir nossa igreja. Nós servimos a nossa comunidade e vimos pessoas sendo curadas milagrosamente. E por mais de uma década, nossa igreja cresceu e prosperou. Mas, em um ano, ainda não sabemos por quê, tudo começou a mudar. A perseguição cresceu gradualmente. Primeiro, eles cortaram nossos calçados que ficavam na porta da igreja. Então, começaram a nos intimidar de forma mais séria. Até tentaram nos proibir de enterrar nossos entes queridos. Com o tempo, as coisas só pioraram. Um dia, eles invadiram e interromperam nossa reunião de oração. Eles me atacaram minha esposa e outras mulheres da nossa igreja. Eles vandalizaram o prédio da igreja e destruíram tudo. Kavita, minha esposa, foi golpeada até desmaiar. E os outros membros da igreja fugiram correndo. Milhares de cristãos na Índia enfrentam perseguição de extremistas hindus e são privados da liberdade de adorar a Jesus. Ficamos nos perguntando, por que isso aconteceu com a gente? Como vamos continuar nosso ministério? Até que ouvimos Deus falar, e Ele prometeu, não tenham medo, pois estou com vocês. Então continuamos nosso ministério no mesmo vilarejo, firmes nas promessas que Deus tinha nos dado. Mas agora precisamos adorar em sussurros. Quando saio para evangelizar, ainda tenho medo. Mas eu sei que não estou sozinho.
O povo de Deus está ao nosso lado para lutar em meio às tribulações. Irmãos ao redor do mundo oram por nós e nos encorajam a continuar nosso ministério. Sem esse apoio, o medo teria tomado conta da nossa vida. A Portas Abertas oferece apoio prático e espiritual a cristãos vítimas de pressão e violência. Sua oração e doação podem ajudá-los a continuar sendo sal e luz em seus países. A igreja na Índia vai continuar enfrentando perseguição e ataques dos extremistas no futuro. Mas Deus nos diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. Só precisamos nos lembrar de que Deus nunca nos deixará sozinhos, porque nada pode nos separar do seu amor. Quanto mais enfrentamos perseguição, mais a igreja crescerá. O canal Uma Família em Cristo apoia o Portas Abertas, servindo cristãos perseguidos. Apoie você também.